E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então prosseguindo aí com os nossos estudos através das resoluções de questões de concursos anteriores, desta vez para a Casa da Moeda do Brasil, para o cargo de engenheiro metalúrgico, prova de 2012, questão aí sobre materiais de construção, tá bom? Então vamos lá para a questão, mas em primeiro lugar, como sempre a gente pede aqui, que você dê aquela moral para o canal através do seu like, e também lembrando que é de suma importância, se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações, porque assim que fizermos novas postagens, o YouTube irá te informar e assim você prossiga com os seus estudos, tá bom? Então olha só pessoal, questão de número 21 é dito assim: nos aços comuns, as microestruturas resultantes de processos difusionais de decomposição da austenita podem ser A. ferrita e cementita, B. martensita e bainita, C. martensita e ferrita, D. martensita e cementita, E. martensita, bainita e ferrita. Bem, então para resolvermos essa questão, teremos que ver uma coisinha antes, e esta coisinha é o que vem a ser difusionais ou difusão, tá? Então a gente vai fazer ali uma parte introdutória para que tenhamos condições de responder essa questão. Em posse desse conhecimento, você mataria essa questão só em olhar, bateu o olho, resolveu. Mas primeiro você tem que entender a parte conceitual, é isso que nós faremos, tá? Lembrando que está aberto, tá, o canal lá no Telegram para que você participe, porque lá, como já mencionei aqui, a gente consegue dar um dinamismo maior sobre as resoluções das questões, tá? A gente consegue entrar em pormenores, coisas que a gente não consegue fazer aqui, porque senão os vídeos iriam ficar muito extensos, tá? Então, se você quiser se aprofundar dentro dos conhecimentos, você pode participar do nosso canal no Telegram, não? Tá? Então, é totalmente gratuito, você não paga absolutamente nada. Basta apenas que você tenha o Telegram instalado aí no seu smartphone e acesse o link aqui embaixo na descrição para participar, tá bom? E serão bem-vindos. Então vamos lá para a resolução? Então olha só, pessoal, inicialmente, como já citamos, você irá ter que aprender, né, entender, compreender o que vem a ser a difusão, tá bom? Bem, falando um pouquinho da parte conceitual, tá? O fenômeno da difusão ele pode ser demonstrado com o auxílio ali de par de difusão, tá? O que é formado unindo duas barras como exemplo, tá? De materiais distintos, de modo que haja um contato íntimo entre as duas faces, tá? Então, por exemplo, a gente vai pegar duas barras de dois elementos, nesse caso aí o cobre e o níquel, e a gente conecta, a gente vai colocar uma predisposta à outra, tá bom? E esse par vai ser aquecido a uma temperatura elevada, porém abaixo da temperatura de fusão de ambos os metais, tá bom? É de suma importância que você entenda isso. Durante um período de tempo prolongado, então o tempo também é um dos fatores para que ocorra a difusão, e depois é resfriado até a temperatura ambiente, tá? E dessa maneira a gente vai ver o que vai acontecer, tá? Então temos aqui a representação das barras de cobre e de níquel, tá? No caso aqui você consegue ver a primeira representação antes da elevação da temperatura, tá? E também a figura ao lado a gente tem as posições atômicas do cobre e do níquel, que é o que nos interessa neste momento, tá? Então as posições atômicas aqui do cobre em vermelho e do níquel em azul, tá bom? Então uma análise química revelará uma condição semelhante a esta aqui que a gente pode ver. Observe, em função do tempo e da temperatura, olha o que está acontecendo. As moléculas, né, os arranjos do níquel e do cobre estão se misturando, tá? O do níquel está se deslocando para o cobre e o do cobre para o níquel, tá? Os átomos estão se mesclando, como vocês podem ver, tá? As concentrações de ambos os metais vão variar ali de acordo com a posição, como você pode ver através deste gráfico, tá? E esse resultado indica que os átomos de cobre migram ou se difundiram, daí vem o nome difusão ou interdifusão,
para o níquel e que o de um níquel se difundiu para o cobre, tá? Esse processo no qual os átomos de um metal se difundem para o interior de outro metal é denominado interdifusão ou difusão de impurezas. Então é justamente quando ocorre essa mesclagem entre os átomos dos elementos. Então isso é difusão, tá? Então, dois fatores de suma importância para que isso ocorra: a temperatura e também o tempo. Dentre as alternativas que nos foram apresentadas, a martensita é uma microestrutura obtida por um processo adifusional, tá? Ou seja, processo onde não há tempo para que ocorra a difusão. Então temos aí a representação, né, de como seria um tratamento térmico de têmpera, tá? Então, lembrando que a têmpera ali é obtida através de um resfriamento brusco, tá? Então, a formação da martensita, ela ali se deve ao tratamento térmico de têmpera, como já mencionado, aonde esse tratamento ele consiste em um aquecimento até uma temperatura, normalmente 50 graus acima ali da temperatura crítica, né, onde você vai obter uma austenitização do material, ou seja, você vai transformar, no caso dos aços, né, você vai transformar o aço que a temperatura ambiente tinha uma estrutura cúbica de corpo centrado para cúbica de face centrada, né, e depois resfriá-lo bruscamente, né, através de água, óleo ou até mesmo jato de ar. E esse tipo de resfriamento, você pode ver que ele é abrupto, que nós temos inclusive uma representação aqui embaixo, né? O que no cotidiano a gente chamaria de um choque térmico, né? Que na verdade é um tratamento térmico de têmpera, onde você tem uma variação muito abrupta, muito repentina, através do resfriamento, né? Então o objetivo do tratamento de têmpera é justamente a obtenção da martensita na estrutura do aço, microconstituinte muito duro e frágil, né? Para tanto, as peças devem ser resfriadas rapidamente para evitar a formação de ferrita, perlita, bainita, né? Que seriam estruturas que seriam obtidas através do processo de difusão, tá? Microconstituintes ali estes mais moles que a martensita, tá? Então a martensita é classificada aí como uma fase metaestável de ferro supersaturado em carbono, que é um produto de uma transformação adifusional, tá? Como já citamos anteriormente, ou seja, não dá tempo de ocorrer a difusão da austenita. Por isso, a gente consegue eliminar as alternativas B, C, D e E, porque elas apresentam a martensita. E como o enunciado nos pede as microestruturas que são resultantes de processos difusionais, temos aí a ferrita e a cementita, tá bom? Galera, espero ter contribuído para os seus estudos. Não se esqueça, ficou alguma dúvida? Deixe aqui embaixo nos comentários para que assim tenhamos condições de auxiliar mais nos seus estudos. Se você gostou, entendeu? Não se esqueça de curtir, comentar e também compartilhar. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Forte abraço e até a próxima.